Bem-vindo a mais um episódio do L2Bcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes da gente começar, você não fala nada nem respira. Já vai lá, se inscreva no canal. Já clica ali naquele sininho, porque agora você vai ter uma enxurrada de shorts, aqueles cortes bem interessantes, novos episódios, beleza? E aí, lindão? Bom dia, queridão. Como é que você tá? Nossa, mas tá à noite, forte? aí? Foi forte? E se for à noite? Boa noite, queridão. Como é que você tá? Se for de tarde, boa tarde, queridão. Boa Como é que tarde. você tá? E aí, cara? O que você espera pra hoje? Eu espero aprender. Não tenha dúvida. Hoje eu quero aprender. Você acha que a gente convidou essa pessoa porque ela, eu quero aprender. ela é bonita, ela é alta, elegante, expansiva? Caraca, ela é mais alta que eu, gente. Pô, a jogadora de basquete, o Fernando não falou. Quem que é? Já te conto. Sejam muito bem-vindos ao L2Bcast, o podcast que te faz flor e ser. Vocês vão entender sobre isso. Nossa, cara. Mas é porque essa pessoa tem um programa. A nossa convidada de hoje é a Keriele Rodrigues. Ela é psicóloga. A primeira formação dela é da minha área de atuação, na área de recursos humanos. Mas aí, como ela é apaixonada pelo desenvolvimento, pela busca do autoconhecimento e também ajudar outras pessoas a se encontrarem enquanto seres, ela fez psicologia. Hoje atua na área clínica com abordagem TCC. E o Keriele, neurociência do comportamento é uma especialização também ou não? Tem a especialização em neurociência do comportamento. E ela coloca no Instagram dela uma flor muito linda, escrita Rede Pessoal e Profissional. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Agora nós, Fernando e Leandro, nós vamos nos conectar ao mundo da Keriele e ela vai levar essa conexão para vocês. Keri. Bom, gente, para onde eu olho? Esse é aqui, ó. A flor, essa aqui É um prazer estar aqui, né, Fernando? Eu costumo falar que a gente só vê luz no outro quando a gente tem a luz dentro da gente, né? É de dentro para fora. E é um prazer ter espaços como esse para falar sobre o meu mundo, para falar sobre o impacto da luz que nós temos dentro de nós, porque como está escrito lá, né? Se vocês verem os meus posts, verem o meu discurso, participarem de alguma formação comigo, eu sempre falo que é sobre ser de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E é um prazer, Leandro. Eu te acompanho por fora. Você tem um brilho aí especial, hein, rapaz? Todos temos, né? Todos Somos temos. a imagem e semelhança dele. Somos a imagem e semelhança dele. Que responsa, né? E aí? Keriele. Já quer começar? Começa você. Você que é o, Você que é o parceiro Querido, dela. Porque se deixar, você não vai falar hoje, não. Então, pode começar. Teve um dia que a gente chamou um psicólogo também para participar conosco. Aí, nesse episódio, eu assisti, eu falei 2 minutos no total. Porque aí só foi conversa dos dois. Querido, primeiramente, queremos te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu já te acompanho há algum tempo. Te conhecer foi um grande presente, né? A nossa conexão aconteceu através da Marina. Acompanhei uma parcela da sua história, das dores, do lado de fora, né? Você estudou com a Marina? Trabalharam juntas, Ah, no Moral Jorge. Ok. Das dores, das superações, as nossas trocas sobre a palavra de Deus no Instagram. Me conta como tudo começou, quando foi plantada essa sementinha da Keriele, que germinou e hoje é uma flor e ser que transforma vidas. Então, Fernando, quando a gente, partindo da perspectiva, já vendendo meu peixe aqui, gente, partindo da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, tudo começa lá quando você nasce, né? Nós nascemos com uma carga genética. Então, eu acho que a mistura do meu pai e da minha mãe foi uma mistura muito favorável para isso, né? Já existia ali alguns genes que predominaram, que contribuíram para essa bravura e essa necessidade de devastar o mundo mesmo. Só que quando a gente é inserido no contexto social e nós vamos viver ali as primeiras relações, as primeiras situações, as primeiras experiências, o meu cérebro ele vai captar essas experiências, vai decodificar e isso vira memória. Essas memórias, elas desde muito cedo, elas vão trazendo lições,
aprendizados. É aí que saem as nossas qualidades, os nossos valores, os nossos princípios, os nossos pressupostos, os nossos medos, as nossas fragilidades. E tudo isso a gente vai chamar de personalidade, né? No meu caso, eu falo muito, faço questão de falar, porque hoje é superado e, como você mesma disse, é a cicatriz, que hoje é ferramenta para a cura de outras pessoas, mas eu nasci num lar muito desestruturado. Papai alcoólatra, extremamente agressivo, agressor da minha mãe, inconstante, ciumento, possessivo, controlador, e a minha mãe com uma personalidade mais dependente. Então, minha mãe sempre dependente emocionalmente, financeiramente, principalmente. E esse ambiente era um ambiente de muito conflito. E aí, como a mistura dos genes, acho que foi favorável para encarar, para enfrentar, desde muito cedo eu lembro, assim, que os primeiros pensamentos era: eu preciso crescer, amadurecer, vencer na vida, ser autônoma, independente, para sair desse contexto e ajudar minha mãe a sair disso. E eu lembro que com 7, 8 anos de idade, eu já planejava com o que eu ia trabalhar. Só que eu sempre pensava assim, Leandro, eu preciso trabalhar com alguma coisa que contribua para que as pessoas não passem pelo que nós estamos passando. Você é filha Esse única? contexto de... Oi? Você é filha única? Não, tenho um irmão. Aí, com 7 anos, minha mãe engravida do meu irmão. Foi uma gravidez de alto risco. Ela teve que parar de trabalhar, porque até os 7 anos minha mãe ainda trabalhava. Depois que veio o meu irmão, ela parou de trabalhar e aí veio mais dependência financeira, mais controle desse pai e tal. Meu irmão doente, os primeiros anos do meu irmão foram bem difíceis, muitas internações, muito cuidado e tal. E aí, com 10 para 11 anos, eu comecei a pressionar minha mãe para separar. Tipo, ou você separa, ou então eu vou embora daqui, vou ver com meus avós, porque meus avós eram a minha rede de apoio. Eram cristãos, tinham uma dinâmica familiar saudável e tal. E aí, eu não, hoje, com a consciência que eu tenho, eu acredito que eu não fui responsável pela separação. Minha mãe já vinha de tentativas, né? Porque para quem conhece um relacionamento abusivo, uma mulher, ela não toma decisão do dia para a noite. Essa decisão, ela vai sendo espaçada. E isso há 24 anos atrás, quando eu tinha 10, era muito mais complexo. Porque uma mulher separada, ela não estava preparada para lidar com o mundo. Hoje é muito mais fácil. Hoje o divórcio ele é encarado com outro olhar. Num contexto, uma família tradicional, religiosa, o divórcio era motivo de vergonha para a família. Então, acho que tudo isso contribuiu para que ela demorasse a tomar a decisão. Separaram, a minha relação com meu pai foi ficando cada vez mais difícil. Com 16 anos, eu vim para Goiânia para estudar e trabalhar. Então, eu trabalhava de babá na casa de uma prima, estudava à noite. Na época, eu já queria fazer psicologia, mas era um curso muito concorrido. Vocês moravam onde? Aqui? Não. É porque você falou Nós éramos de Mineiros. Interior de Goiás. Sudoeste. Eu vim primeiro, minha mãe ficou. 500 e poucos quilômetros lá. E aí, o que aconteceu? Vim para trabalhar, para estudar. Comecei a trabalhar, fui para o mercado de trabalho, na época como atendente no comércio. Fiquei um período ali trabalhando, fui para a igreja, converti, encontrei na igreja, na verdade, a proteção, o afago, o acalento, a nutrição que eu não tinha desse pai, mas tinha ali um buraco. Uma ferida de abandono, de desamparo, de desamor, que na ATCC a gente chama isso de crença, né? O que eu acredito que eu sou. E que eu vou buscar no mundo quando, de alguma forma, eu não recebi em casa. E aí eu falo que a primeira forma de canalizar de uma forma disfuncional esse buraco foi buscando na igreja. E aí que eu trago muito no meu contexto, na minha dinâmica de clínica, que a espiritualidade ela é importante, mas a religião ela cega. E a religião foi a minha primeira forma de manter essa cegueira. Eu entendia que se eu cumprisse um protocolo, eu ia ser feliz. Então, eu até me emociono, porque essa parte é bem interessante. Entrei de cabeça na igreja, então assumi uma liderança muito cedo, fui por aquele movimento de células, queria fazer diferença,
Comecei, na época, o curso de gestão de pessoas, porque não tinha condição, não consegui passar na federal, precisava trabalhar, o curso era integral e tal. E nesse período, eu entrei de cabeça na dinâmica da igreja. E aí foi aí que eu conheci o meu ex-marido, né? E vivi uma relação de 10 anos, muito frustrada, muito fracassada, cheia de comportamentos tóxicos, em que eu falo muito assim, nesse período, eram 2 pessoas imaturas, cheias de feridas, que se relacionavam, e uma libertava o demônio da outra, né, Fernando? Porque cada pessoa tem anjos e demônios. Sim, e aí, sim, com certeza. a depender da forma como a gente movimenta as nossas relações de acordo com o nosso mundo interior, eu acabo sofrendo a toxicidade do outro, mas eu também sou tóxica. E só que a minha carreira em franca expansão. Então, tive a oportunidade de entrar no RH logo no começo do curso, comecei a trabalhar, fui sendo promovida, sempre muito determinada, muito focada, com muita energia. Então, chegava no contexto que não existia uma cultura de gestão de pessoas, e implantava, e fazia, e defendia a minha ideia. E assim eu fui sendo promovida, e assim eu fui sendo enxergada, e assim eu fui aprendendo, e ensinando, e me despertando para o desenvolvimento de pessoas. Só que o relacionamento ladeira abaixo, né? Chegava em casa, negociava o inegociável, passava por cima do que era inegociável para o outro, e assim fui vivendo um ciclo de relacionamento abusivo em casa, mas no trabalho era a minha fuga, o meu movimento de encontro com aquilo que eu tinha para ofertar, que era o meu único valor. Comecei um processo de depressão, entrei numa crise depressiva, veio ansiedade, veio pânico, veio um quadro de anorexia, que já era desenvolvido lá na adolescência, mas que despertou aqui. Começaram as traições, as mentiras, filho fora do casamento, perdoei, se acompanhou, né, um recorte dessa história. Perdoei, voltei, e aí foi ficando cada vez pior, e a ansiedade, e a depressão. E nesse mesmo período de tempo, no trabalho, eu sofria também um relacionamento abusivo, com uma liderança. Só que a diferença era que lá, de alguma forma, eu tinha uma contrapartida. Eu era validada, eu era enxergada, porque é um perfil workaholic, que trabalha, entrega. Tá morrendo, mas vira à noite montando treinamento para entregar um projeto. É claro que todo mundo vai querer. E aí o adoecimento foi ficando cada vez maior. E nessa época eu já estava na metade do curso de psicologia. Nunca tinha tido contato com a terapia. Por uma questão do curso, eu fui buscar a terapia. Você fez na Católica? Não, na Alfa. Na Alfa. Na Alfa. E aí, só que assim, quando eu fui para o curso de psicologia, eu pensava que o meu caminho era o RH. Tinha que ser o RH. Eu não estava disposta a abrir mão de tudo que eu tinha investido e do quanto o RH tinha me validado. Só que, Leandro, eu não abria mão de alguns valores. E aí eu comecei a confrontar coisas que para mim eram inegociáveis, porque nessa altura do campeonato eu já estava em terapia, eu já estava entendendo o que era importante. No relacionamento eu já entendia que o que desencadeou tudo aqui dentro de mim, mas que me tornava dependente, tinha a ver com a relação com os meus pais, com um buraco que só seria ocupado por mim mesma e não por ninguém, nem por trabalho, nem por relacionamento, nem por nada. E aí eu fui ficando cada vez mais intolerante com algumas coisas. Aí, em 2 anos, eu mudei de emprego 5 vezes. Só mudava o CNPJ. Mas o problema permanecia. Porque aí até a psicanálise vai falar das repetições. Eu achei que fosse menos, querido. Foram 5 vezes? 5 vezes. E só que foram 5 promoções. Então, eu sempre saía de um lugar para entrar no outro. Né? Pra ganhar mais. Era sempre de progressão, ganhar mais, né? de estar num ambiente maior. E aí, é interessante, porque quando eu cheguei em Goiânia, eu passava na frente de um hospital enorme e falava assim, um dia eu vou trabalhar aqui, lá com 16 anos. E eu fui trabalhar nesse lugar. E eu fui ganhar o salário que eu jamais imaginei na minha vida ganhar. Só que eu permaneci insatisfeita. Eu permaneci com aquela sensação de que não era aquilo. Que eu ainda não estava
Realizado. em consonância com o meu propósito de vida, com a minha visão, com os meus valores. E aí, o que acontece? Eu gosto muito de fazer essa analogia. Você pega um pé 39 e tenta calçar no sapato 37. Por muito tempo, Leandro, aquele sapato serviu. Só que agora o pé cresceu e ele não cabe mais. Se você força, você entra num processo de adoecimento. Quando eu casei lá, né, há 10 anos anteriores nesse processo, o sapato servia. Quando eu fui para o RH, o sapato servia. E serviu por muito tempo. Só que eu cresci. E aí, nesse processo de crescimento, eu ainda fiquei tentando forçar. Por quê? As crenças eram de desvalor, de desamor, de desamparo. Eu não acreditava que eu era capaz. Todo mundo enxergava minha capacidade, mas eu não me percebia capaz. Na medida que a terapia foi elevando esse processo de autoconhecimento, aí o mundo... Aí veio uma demissão, aí veio a partida da pessoa, né? Aí veio a obrigação de lidar com o término dos ciclos. E aí isso foi, assim, um divisor de águas na minha vida. E hoje eu falo, talvez na hora que acontece algo que foge do previsto, você não consegue perceber. Né? Mas lá na frente você vai agradecer. E no meu caso, eu agradeço hoje. Agradeço pelos términos, agradeço pelos ciclos que se encerraram, agradeço pelas demissões, né? Porque daí veio demissão. Tudo estava dentro de um plano perfeito para que hoje eu me tornasse a pessoa que eu sou. E aí, quando veio, né, a demissão desse hospital, dessa instituição que eu sempre sonhei em trabalhar, eu falei, para lá, o que essas repetições estão querendo dizer sobre mim? Porque é sobre mim. O que acontece com a gente não é simplesmente o que está acontecendo. O Aaron Beck vai falar, né? O pai da TCC. O que acontece comigo diz da forma como eu significo. E qual que é o significado que eu estou dando para tudo isso? Por que tem gente que entra nesse CNPJ e se mantém feliz e eu não estou feliz? Por que tem gente que fica numa relação frustrada há anos e teoricamente está bem? Porque já tive amigas, né? Que vivem relações frustradas, mas que estão bem. E eu entrei numa depressão. Então eu tenho que olhar para a minha essência, para a centelha divina que há em mim. Essa centelha divina, e eu sou cristã, né? Eu acredito muito no Espírito Santo que está em mim, porque a gente é corpo, mente e espírito. Uhum. O meu espírito, o espírito que há em mim, a centelha que há em mim, ela é instigada à evolução. A alma, às vezes, está ferida, está machucada, está com crenças disfuncionais, pensamentos automáticos que me levam para a catastrofização, para o negativismo e tal. Mas tem uma centelha aqui que me diz que o plano é perfeito. E aí, na medida que eu fui olhando para isso, veio a ascensão, né? Estou no melhor dos cenários? Não, ainda tem muitas metas, muitos objetivos a alcançar. Tá só começando, Leandro. Mas hoje eu estou num relacionamento funcional e me orgulho disso. É um relacionamento perfeito? Não é, ninguém é perfeito. Mas hoje eu estou casada com uma pessoa que tem valores, propósito em consonância com o meu. Então é leve. Eu não tenho que me forçar para caber num sapato. Hoje eu estou numa carreira profissional que é leve, que eu não tenho que me forçar a caber no sapato. Eu não tenho que vender uma ideia, por exemplo, eu não acredito nessa caneca. Não, caneca, já ganhei, né, gente? Presente. Não acredito nessa garrafa de água, mas eu tenho que vender essa garrafa de água. Eu não vou vender, porque a minha essência não é essa. Não entra. E aí, tudo bem. Por exemplo, quando um paciente chega no consultório, que eu falo, tira da sua cabeça essa ideia de que processo terapêutico é lindo, maravilhoso. Que não é. Vai doer, vai ferir. A crosta tá lá, por baixo a ferida tá cheia de pus. Você vai ter que arrancar essa bendita casca para olhar para sua ferida, para olhar o quanto ela tá feia, para tratar de dentro para fora. E isso dói, isso machuca. Só que nós vivemos um mundo hedônico em que as pessoas querem satisfação e prazer imediato. A todo momento. Que elas não estão disponíveis para passar pela dor do processo, do casulo. Eu quero voar, eu quero ser borboleta. Por mais que a minha asa esteja capenga, eu preciso voar. E não é a minha proposta de valor. Tanto é que quem participa de treinamentos que eu faço, a pessoa sai muito mais desconfortável do que confortável.
Ontem eu estava ministrando treinamento e no final eu pensei assim, nossa, que dó desse povo. Porque, assim, a essência da Queria é uma essência Você lembra de que aconteceu com a alguém que gente naquele cliente, né? provoca, Não tem dó, não. que provoca, que instiga. Porque daí, Fernanda, até a própria neurociência vai defender. Para fazer sentido, precisa fazer sentir. E sentir dói. E a gente não está preparado para lidar com a dor. Por isso que, às vezes, você pode lidar com uma situação, elaborar em um curto período de tempo, e você procrastina. Por que a gente procrastina? Porque a gente não está preparado para lidar com a dor. Por exemplo, o meu processo, que durou, a intensidade do processo durou 10 anos, hoje, com a maturidade que eu tenho clareza que poderia ser 1, 2 anos. Porque hoje, quando alguém chega na minha vida e não serve para estar na minha vida, eu falo, vai com Deus. Inclusive na terapia, quando eu percebo que não é a proposta de valor que eu tenho a ofertar ao cliente, que o cliente está buscando. Olha, eu te indico uma colega. As psicólogas da minha rede são as que mais recebem pacientes que eu indico. Indico, ó, numa boa, porque enquanto eu estou indicando o universo me devolve o dobro. Por quê? Porque eu não tenho que forçar para que ninguém caiba na minha vida. Eu vou ficar infeliz, o outro também, tudo bem. E assim nas organizações. Do mesmo jeito. Eu estava infeliz, os CNPJs que eu trabalhava também estavam, porque o que eles queriam não era o que eu tinha para ofertar. E aí, a vida passa num né? Num estralar de dedos. E o que a gente está fazendo na nossa vida? Alimentando essa parte da história da criança ferida, que não teve responsabilidade nenhuma sobre aquilo que fizeram, mas que hoje tem o poder de mudar, porque o cérebro se formou, o neocórtex foi desenvolvido. Hoje eu tenho funções executivas que me ajudam a racionalizar e dar um novo sentido para as coisas. O que é que eu estou fazendo com isso? Né? Gente, vocês não me interrompem, eu vou embora. Eu não vou interromper, não. Eu quero que você vá até o final. Eu lembro... Você lembra que teve uma instituição de ensino que eu estava... eu seria um dos professores dessa instituição. E aí, uma vez, eu fui convidado para assistir uma aula para acompanhar, para entender como é que era a turma. E você estava nessa turma. Uhum. Aí teve um momento que a gente foi... Acho que foi um momento de coffee, a gente foi conversar um pouco. Eu estava num processo de infelicidade num trabalho, mas eu estava... O meu pé não é 39, meu pé é 37. Eu estava querendo permanecer 37, calçado. 37, Fernando, 37. sacanagem. 37. E eu tenho pé de princesa, 39, 40. E aí, eu estava pegando analogia com o calçado 34. E aí a gente foi conversar um pouco, né? E aí eu fui e falei, eu tô infeliz, mas eu preciso ficar. E ela foi e perguntou, mas por quê? Porque, poxa, o mercado hoje ele tem um comportamento tão taxativo que se eu não ficar no mínimo 2 anos numa empresa, eu posso ser mal visto. O pensamento disso, a gente está falando de questões de 6 anos atrás, aproximadamente 5, 6 anos atrás. A Queriel falou assim, Fernando, você vai me desculpar, gosto muito de você, mas isso é um comportamento de crença limitante. Porque a partir do momento que você vive uma má experiência, você não tem que ficar nela. Aquilo ali foi tão importante ouvir. Aí você foi trabalhar comigo. Aí eu fui pro Mato Grosso. Foi. Porque passado aquilo, aí realmente eu falei, mano, foda-se. Eu falei, vai tomar naquele lugar, não vou ficar aguentando isso aqui mais. E eu tive uma liderança muito tóxica, uma liderança que me fez mal, me adoeceu. Eu ia pra terapia, já era bronca na terapeuta, sabe? E aí eu falei, cara, é sobre isso. E aí eu internalizei, processei, apliquei e hoje eu ajudo outras pessoas nesse sentido. Cara, você tá numa experiência bosta, se você não vai aprender nada com isso, sai dela. Não vale a pena mesmo. Eu tenho buscado uma aproximação com Deus muito forte nos últimos anos. Cara, Ele não quer que a gente desfrute do pior dessa terra. Sim. Existe um processo. Ele nos treina para que a gente possa ter o melhor da terra. Entende? Mas ele não quer que a gente fique somente no processo. A recompensa já existe. Sim. Sabe? Já está pronta. Só basta você entender que ela é sua. E você me deu autonomia aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que é a perspectiva do cristianismo. Se a gente for olhar para o plano, o plano é perfeito, né? O homem veio, pecou,
entrou num processo ali de dores emocionais e dores de alma. Em alguns momentos eu já ouvi alguém falando assim, Deus é mau, Deus foi maldoso. Porque que plano era esse que colocou Adão e Eva lá para pecar? Ele deu o livre-arbítrio. Só que tinha um plano. Esse ser humano, ele nasceu para a evolução, para o seu desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento vem Jesus como modelo de aprendizagem. Se fez carne, se fez humano, para mostrar para a gente que o processo de evolução ele é possível. Jesus, ele chorou, ele irou. Se a gente for olhar lá no temperamento de Jesus, ele oscilou de um extremo ao outro. Ele foi dominante, mas ele também foi passivo em alguns momentos. Ele sofreu, ele chorou, né? Então, tal como a gente vive aqui todas as dores e dissabores. Em alguns momentos da minha história eu já questionei, será que a família de Jesus era perfeita? Não mesmo. José e Maria eram perfeitos? Não, eles eram humanos. Então, tudo que um ser humano vive, Jesus viveu. Só que a diferença qual foi? Ele era o filho de Deus. Então, ele tinha uma convicção da essência dele, do porquê que ele veio ao mundo. Jesus vai, entrega-se numa cruz, morre, fica um modelo, mas fica uma centelha dele, o Espírito Santo. E aí, para quê? Para nos dizer o seguinte, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo e alma está muito entrelaçado, é por isso que a gente psicossomatiza tantas coisas, né? Por isso que tá ali atrelado. O que a mente sente, se eu não falo, se eu não ressignifico, se eu não coloco para fora, o corpo vai se fragilizar e vai sentir, porque é a esfera mais frágil desse ser triuno. Só que tem uma centelha aí de essência, né? E aí tem até um provérbio, um versículo que eu gosto muito que fala assim: e não vos conformeis com as coisas que te acontecem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, entre corpo e espírito tem a alma, a mente, a psique. E é sobre ela que a gente tem que agir. Porque ela tem poder para transformar, para fazer com que o plano de Deus se cumpra sobre a minha vida, mas ela também tem poder para evoluir, que na psicanálise a gente chama de pulsão de morte. É anjo e demônio, o tempo inteiro guerreando, né? É a história da Querielle, que cresceu num ambiente catastrófico, disfuncional, conflituoso, versus a história da Querielle, que nasceu para a luz e nasceu para a evolução. Qual a mente que eu estou alimentando? E aí, uma outra lição que eu acho que Jesus deixa é: ninguém vai agradar todo mundo. Por exemplo, eu tenho clareza hoje que os vilões da minha história também têm uma história para contar. Cada um tem a sua percepção, né? A visão, a vista do ponto é de acordo com o ponto de vista. Então, você está enxergando a caneca de um jeito, o Leandro de outro e eu de outro. Tudo depende da visão de mundo de cada um, de onde você está, de como você está enxergando a situação. E, para mim, quando eu enxerguei isso, Fernando, eu liguei realmente o foda-se para a opinião alheia. Estão falando que você não para no emprego. Estão falando que você... Nossa, em 2 anos, você mudou de emprego 5 vezes? Hoje eu faço piada disso. Né? Porque tudo bem, todo mundo... Tem gente que não ficou na minha vida, tudo bem, fez parte do meu plano perfeito, vai com Deus, porque essa pessoa também teve sua visão, sua perspectiva. O importante é, eu estou evoluindo. A Querielle de hoje é a Querielle de 10 anos atrás, ou é uma outra Querielle? Porque você me conheceu aí alguns anos atrás. Eu arrisco dizer, quem me conhece hoje, quem me conheceu lá e não convive comigo hoje, precisa me conhecer de novo, porque não é nem a sombra. Fisicamente, o cabelo, a roupa, o comportamento, tudo mudou. E a gente muda, porque, de novo, o pé cresceu, não cabe mais no sapato. Você hoje atende e faz treinamentos, né? É bacana que você fala aí da TCC, mas aí você navega, é igual eu não fiz uma especialização, mas ultimamente eu tenho lido e tenho 2 mentores que são da TCC. Aí a gente até utiliza muito nos treinamentos também que a gente faz, né? Pela mudança do comportamento. Mas eu sou apaixonado tanto pelo Freud e pelo Jung também, que sempre chamaram minha atenção. Conheço pouco o Jung. Mas você fala tudo dele. Até daqui até lá, ele fala muito, né?
É uma frase que você deve conhecer, né? Que você pode dominar todas as abordagens, todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Uhum. É o que você tá fazendo. Ah, eu sou TCC. Ah, mas aí você falou do Freud. Aí você falou até do Carl Rogers, um pouco você falou aí, da questão do pai e mãe, né? Tem um livro dele que ele fala sobre as fases da criança, do adolescente. Fato é o que aconteceu lá atrás. Então, aconteceu com você as questões de pai e mãe. Filtro é aquilo que você hoje, na idade adulta, relaciona com o que tem lá no seu passado. Agora, a fidelidade, né? Fato, filtro, fidelidade, é o que você continua fazendo e sofrendo com o que aconteceu lá atrás, ou você, como você disse, ressignificou, né? Então não é só TCC, tudo é ser humano. Tocou a alma. Tudo é ser humano. Agora, a maneira que você olha para aquilo é o que são elas, né? Porque quando a gente fala aí, tem umas pessoas que ficam milionárias escrevendo livro, né? Todo mundo tá copiando a Bíblia. Tudo isso que você falou, isso aí é o quê? Honrar pai e mãe. Não é que você tem que, eu vou perdoar meu pai, que era alcoolista e era agressor. Tá tudo bem, não perdoa. Mas ele recebeu alguma coisa do pai dele. E o pai dele recebeu alguma coisa do pai dele, do seu bisavô. E aí? Naquele momento era o que ele conseguia entregar para sua mãe e para você, né? Então, assim, honrar é o quê? É o que você falou. Tá, por que aconteceu aquilo? Tudo bem, aconteceu, eu sofri, mas hoje isso ficou lá no passado, entendi. Não é de perdoar, mas é honrar. Você não estaria aqui se não fosse o seu pai e a sua mãe, biologicamente. Aí né? que tá, Leandro. Perdoar o ensinamento religioso traz pra gente um significado diferente, perdão. É igual a submissão. Uhum. Existe um significado meio distorcido em torno da submissão, em torno do perdão. Perdoar é dar um novo sentido para aquilo que te aconteceu. Sim. É não emanar energia negativa para essa pessoa na medida que você entende que ele te deu o melhor que ele podia dar. Naquele momento Hoje eu tenho aquilo. convicção, meu pai me deu o melhor que ele podia dar. Sim. Ele cresceu numa família extremamente rígida, de 15 filhos. 13, 14, 15 filhos, nem sei ao certo. Um mutirão, em que o pai e a mãe eram extremamente rígidos, tradicionais. Meu pai tem 60 anos, então, naquela época, 59, 60, o filho ele crescia na base da pancada, na base da rigidez. Então, o dia que eu falei que eu ia fazer uma tatuagem, você não tem noção, não. Eu ia falar o palavrão aqui pra pior, sabe? Sim. O dia que eu falei que eu tinha um namorado com tantos anos, muito acima, porque eu sempre fui muito podada, muito... Nossa! Então, hoje eu tenho clareza que foi o modus operandi dele. E para completar, meu pai tem um transtorno de personalidade. Para vocês terem noção, a última vez que eu o vi, há 4 anos atrás, ele me agrediu, que se não tivesse uma outra pessoa para entrar no meio, meu pai me bate até hoje. Ele acha que ele pode tirar o cinto e me agredir. Isso com 30 anos de idade. Então, assim, ele é um agressor até hoje e hoje ele é um alcoólatra. Então, assim, hoje eu perdoei e ressignifiquei, mas hoje eu não convivo mais. Sim. E até para entender que a maior prova de amor que eu posso dar ao meu pai é tratar as minhas feridas e não repetir o ciclo com os meus filhos, e que isso requer o afastamento dele, foi uma quebra de tabus, porque eu cresci na igreja. Eu cresci aprendendo que você tem que honrar, por mais que essa pessoa te maltrate, te agrida, te bata, como é o caso do meu pai, agressões físicas, inclusive, eu tinha que estar lá. E eu ia, Leandro. Tanto é que a mente ansiosa, o quadro de pânico, ele foi desenvolvido lá, na adolescência, quando eu ia para casa dele, me dava ânsia de vômito. Dor de cabeça, eu somatizava geral. Eu ficava assim, ó, em estado de alerta, com medo das agressões, com medo das verbalizações, com medo das palavras de baixo calão. Por quê? Porque eu vinha com um copo e derramava água no chão. Que menina estabanada, desengonçada, não serve nem para segurar um copo. Quantas vezes eu cheguei lá com diploma? É por isso que eu adoro estudar. Por isso que eu fiz 3 pós-graduações, 2 cursos superiores, formação em coach. Por quê? Porque eu queria chegar lá com o diploma e falar: toma, pai, tá vendo? Eu sou uma boa menina. E isso não vinha, né? Isso não vinha por quê? Porque ele não dava conta, porque no mindset dele, no padrão de crença dele, a boa menina é aquela que casa, que é bela, recatada do lar, que obedece o marido, que está debaixo de um jugo,
seja ele funcional ou não, e eu rompi com tudo isso, né? Então, de fato, ele não dá conta de reconhecer, e tudo bem, só que hoje eu falo, por amor a ele, eu escolho ficar com a melhor parte. E a melhor parte é a bravura. Porque isso ele tinha, né? E querendo ou não, você de fazer, pegou. Sim, Pegou. sim. Não tem e me como. orgulho em falar. Hoje, o sangue dele corre nas minhas veias. E vai correr nas futuras gerações. Porque no que depender de mim, esse é um comportamento que eu quero levar para as futuras gerações. Agora, tem uma parte aí que eu venho melhorando, né? E esse caminho, ai, gente, é um caminho Doloroso. árduo, mas de florescimento. Você é Com cristã? certeza. Eu não lembro de todos os versículos, né? Mas até brincando com o nosso... Tem um Davi aqui na produção e meu filho chama Davi também, né? E Davi foi recebido por Deus pelo perdão do pecado que ele teve do adultério. Por quê? Não só essa questão de ressignificar, mas porque, de fato, ele se arrependeu profundamente, né? Cara, não devia ter feito isso, não devia mesmo. Aí não foi só o adultério, né? Teve que dar um jeito de matar o marido o adultério e o da assassinato, né? querida lá. E aí, mas ele arrependeu e foi perdoado. Fala, cara, Sim. ele perdoou, ele se arrependeu de verdade. E anos depois, quem que foi que assumiu o reinado foi um filho dessa mesma mulher, que foi o Salomão. Até os herdeiros, não que originais, porque depois ele casou de fato com a mãe de Salomão. Mas ele é, entre aspas, um bastardo, né? E ele que vai assumir. Porque Deus falou, é porque tem que ser ele, porque tem que ser doloroso. E assim o foi por alguns anos. Né? Sim. Hoje, quando você faz os seus treinamentos, que aí na clínica é bem mais claro, talvez, para as pessoas, mas nos treinamentos você faz formação com líderes. Faço. E aí, quando você fala que vai, não só no treinamento, mas na clínica também, mas nos treinamentos que eu estou mais curioso, aí você coloca um pouco dessa força, desse movimento de mostrar para esses líderes saírem, né, dessa vibração mais tóxica. Como você leva isso? O que você faz assim nos treinamentos que você consegue colocar o dedinho daquele, cara, isso aqui eu vou mostrar para eles que tem outro caminho. Você Sim. consegue fazer isso? Consigo. Vou usar aqui a frase do Carl Jung. Né? Conheça todas as técnicas, domine todas as ciências, ou conheça todas as ciências, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma. Então, assim, a minha filosofia é sempre enxergar a alma que está do lado de lá. Então, tem, claro, um cronograma, um programa, tem técnicas. Eu uso muito como embasamento a TCC, a abordagem comportamental e a neurociência. Mas eu tento entender o que está do lado de lá. Então, tríade cognitiva, né, ali a base da TCC, pensamento, emoção e comportamento. O que está por trás dos meus pensamentos e para onde isso me leva? Neurociência, o movimento hormonal que isso gera, né? Quando eu estou em consonância com o meu sistema de recompensa, isso libera endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina, hormônios de bem-estar. E eu vou estar mais motivado para buscar desenvolver meus gaps e para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu tento entender o que de fato está do lado de lá. E aí, algumas centelhas, algumas recortes da minha história, eu acho que hoje me favorece muito, sabe, Leandro? Por isso que eu falo que eu sou muito grata hoje, todo o meu coração, de tudo que fizeram comigo. Porque hoje eu ganho dinheiro com isso. Então, quando, por exemplo, eu estou lá contando um recorte da minha história, eu ganho dinheiro com isso. Né? Eu poderia estar lá num processo de sofrimento, num processo de ruminação, repetindo a história, mas hoje eu decido ressignificar. E como que eu ressignifiquei? Usando esses recortes para falar, olha aqui, ó, essa ferida aqui doeu, sangrou, gerou uma depressão. Mas deixa eu te falar, eu saí dela. Então, se eu sair dela, eu sou a maior prova viva de que você pode performar. Também. Só que você só vai conseguir fazer isso olhando para você. Então, a minha dinâmica dentro do desenvolvimento é essa. E eu acho que, assim, todo psicólogo ou todo profissional de desenvolvimento que chega numa organização e aplica o mesmo treinamento que eu, vai entregar a mesma proposta. Mas não vai fazer como eu faço. Porque o como eu faço, ele é único. Assim como o que você faz e como você faz é único, como o Fernando faz é único.
E aí, eu acho que esse é o meu diferencial, assim, trazer um pouco dessa jornada de amadurecimento e como o processo foi para mim. Todos os líderes vão se conectar? Não. E tudo bem. Mas se tem uma coisa que eu faço é gerar provocação, é provocar. É instigar. É que seja mobilizar. Seja para essa pessoa depois procurar um outro psicólogo, sabe, né? outro profissional, se conectar em outro momento. Mas... Eu falei ontem, eu não faço a psicoterapia, mas aí às vezes alguém me indica, fala assim, tem que ser você. Eu falo, tá bom. Aí ontem eu atendi uma pessoa que quer fazer, né? E aí a gente fez uma reunião, foi entender e tudo. E aí eu falei entendi, né? A queixa inicial, que eu não sei se de fato é. Eu falei, olha, eu tenho um jeitão. Então agora aqui eu já vou te falar algumas coisas, algumas verdades que você precisa ouvir. Aí você precisa entender se esse meu jeito faz sentido para você. Porque você vai me pagar, eu não vou fazer aquela psicoterapia que você vai falar o tempo todo e eu vou ficar calado. Não é assim. Aí eu fui e falei, nossa, era isso que eu precisava falar. Então, tudo bem. Então, você vai ficar em paz com isso. Aí a gente já marcou. E aí ela vai começar o processo comigo. E assim é nos treinamentos que a gente faz, né? Aí, no briefing já com as empresas, a gente fala, olha, é um valor alto e não é barato as formações que a gente faz. E a gente vai para incomodar. Vai para ativar, que depois no final você vai entender, algumas questões que a sua liderança talvez não saiba. Tudo bem, é isso. E assim como você falou, tem as competências, né? A gente tem uma formação com 5 módulos para as lideranças. Aí, dependendo da empresa, um pouco menos, um pouco mais, mas a gente tem uma formação, são 5 módulos que a gente faz essa e essa competência, ativando determinadas características que a sua liderança vai ter muito sucesso aí na organização. Beleza. Eu quero mais isso, quero menos aquilo. Tá, mas o nosso jeito vai ser esse. Talvez vai ter um ou outro líder que vai se incomodar. Aí teve até uma que o Fernando não foi, eu fui. Aí eu falei pro Fernando, o cara saiu da sala. O cara saiu da sala. Saiu da sala. Você saiu, saiu da sala. Só que o briefing eu faço antes com quem pagou, com o dono da equipe, se for a empresa, a gente fala. E depois, mas foi exatamente o que eu imaginava que tinha acontecido. Por exemplo, com essa pessoa que se incomodou e saiu. E aí a direção, Leandro, ele é assim, foi, então... Quando a gente faz os treinamentos, a gente está ali para ensinar, a gente aprende também, mas para ensinar e para ordenar, colocar uma ordem na turma, né? E ali quem está dando a ordem somos nós. E aí tem pessoas que não gostam de receber, talvez, com muito amor e carinho, né? Sim, eu, Fernando, falei, gente. E aí teve até empresa que a gente começou, até valor a gente mudou, falou, cara, a gente conectou tanto com essa empresa, tá, vai, vocês vão pagar quanto? A gente já conectou com essa turma e não tem jeito de falar não, bora. Por quê? Porque a gente conecta de fato com as pessoas e a gente vendo a evolução, cara, fez parte, né? Sim. E aí quando você faz essa aí já é algo mais técnico, né? Aí você falou, eu uso o TCC, eu uso a neurociência, e eu não vi, né? O Fernando conhece um pouco do seu trabalho. E como que você faz lá dentro nos treinamentos? Depois a gente vai para a clínica, porque senão você vai ficar emocionado o podcast inteiro. Aí depois a gente volta para lá, calma que eu vou dar uma apertada aí. Mas nos treinamentos em sala, qual que é a sua metodologia, assim? Como que você faz? É o PowerPoint? É um livro? Como que é que aquele constrói isso? Então, eu parto muito daquele pressuposto do princípio do 70-20-10, né? De metodologias ativas, de pôr a pessoa para pôr a mão na massa. 70% de... Conheço, tô brincando. Mas deixa ela explicar. Não. Porque você podia ter deixado, porque aí ela vai explicar para quem não conhece. Basicamente, é mais mão na massa mesmo. Exatamente. Colocar as pessoas para se movimentarem através das dinâmicas, das vivências, né? Do construir o meu processo de aprendizagem colocando a mão na massa. Então, por exemplo, o programa de liderança que eu oferto são modulares, são módulos, aí eu customizo de acordo com a necessidade da organização. Mais de um módulo para o outro, normalmente tem uma atividade prática para ser executada, para ser aplicada, e em sala de aula tem um movimento. Eu adoro a teoria. Então, assim, é um desafio para mim fugir da teoria. Mas eu venho, na medida que eu vou amadurecendo e ganhando também autoconfiança, elevando mais o meu índice, a minha percepção de autoeficácia, de autoconfiança, minimizando o conteúdo
e aumentando as vivências, ou mesmo um modelo mais semi-fechado, sabe? Assim, eu tenho um escopo ali, mas eu deixo mais aberto para que as pessoas tragam através dos cases, dos feedbacks, das vivências e tal. Então, é um treinamento bem mais vivencial. Só que é um desafio para mim. Sim. Por exemplo, estar aqui nesse podcast sem escopo de perguntas, ai, gente, vocês não têm noção do quanto isso gera sofrimento. Hoje não gera mais sofrimento, mas gera desconforto. Por quê? Porque eu gosto do protocolo, eu gosto de ter um escopo prévio. Então, por exemplo, por um período de tempo na área de treinamento, eu ia muito para conteúdo, enxurrada de conteúdo, porque conteúdo me motiva. E aí eu achava que para os outros também funcionava assim. A pós-graduação de neurociência e estudar sobre a neurociência trouxe um movimento diferente, uma disruptura mesmo, do tipo, então se para fazer sentido precisa fazer sentido, eu tenho que me conectar com o sistema límbico, e conectar com o sistema límbico requer pôr a mão na massa, sentir, viver, então tem que mudar algumas coisas aqui. Então, não sei se eu te respondi. Respondeu. Hoje, quando você vai para as empresas, só para ver se a gente aumentar a nossa estatística, qual que é a competência que eles mais pedem para você desenvolver? São várias, mas... Comunicação. É só isso que eu queria. Só que aí, quando a gente vai fazer lá um briefing, fazer um diagnóstico, uma coleta de dados, você vê que vai para além disso. Por isso que o programa modular funciona muito bem. Porque daí, para eu falar de comunicação, eu tenho que falar de autoconhecimento, de inteligência emocional, de inteligência intrapessoal, intra e interpessoal, e para entrar na comunicação e entendendo todo esse contexto da cultura, porque às vezes eu quero que as pessoas se comuniquem melhor, mas a cultura dessa organização não favorece. Né? E aí isso envolve outros fatores aí que vão até para além do treinamento. O que é uma dica que você dá para essa pessoa que hoje precisa não tem dinheiro para te pagar para pagar o seu treinamento? Pode ser a organização e pode ser uma pessoa para ir para a sua sessão que precisa melhorar a comunicação. O que você fala para ela? Não é nem dica, uma lição mesmo. Fala, eu não vou te pagar e não consigo, mas o que você fala para a pessoa? Fala, se você fizer isso aqui, sua comunicação melhora. Eu acho que a terapia é a melhor das estratégias, mas não tem condição de ir para terapia, comece a usar o seu tempo de forma favorável. Ao invés de ficar lá no TikTok, no Instagram, numa rede social, nem sei se eu posso falar o nome das redes. Pode. Mas vai assistir um conteúdo, um podcast. Hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem muitos podcasts legais, né? Por exemplo aqui, o podcast de vocês. Vai, sei lá, ler um livro que vai gerar autorreflexão, autoconhecimento, vai fazer uma formação gratuita na internet, tem inúmeras, tem muitas. Hoje a gente não dá para falar que você não tem acesso ao conhecimento. Você tem acesso ao conhecimento. E o conhecimento, ele liberta. É como se eu pegasse a lente que tá turva, que tá embaçada, e limpasse essa lente para enxergar o mundo tal como ele é, né? Porque a comunicação, ela é um processo de externalizar aquilo que acontece dentro de mim. Então, se eu não entendo qual que é o meu modelo de me relacionar com o mundo, eu não vou ter uma comunicação assertiva, né? Aí a minha tendência ou é ir para agressividade, ou é ir para passividade, ou eu me torno passivo-agressivo. Fico ali, engulo demais, absorvo demais e estouro nos momentos que eu não consigo ser assertiva. Então, antes de ter uma comunicação assertiva, eu preciso ter uma base de autoconhecimento e aprender a lidar com as minhas emoções, porque a gente pensa, sente e se comporta. Então, o comportamento, ele só é reflexo de uma emoção e de um pensamento. Se essa emoção, ela está em alta valência, Leandro, o que está imperando no meu cérebro não é o neocórtex, é a amigdala. Sistema responsável pelo instinto. Quando a amigdala ela é acionada, seu corpo produz cortisol e adrenalina. Você vai o quê? Embate ou passividade. Então, eu não reajo quando eu preciso reagir, ou eu reajo demais, de uma forma agressiva, e isso vai ferir meus princípios, meus valores, e aí vira uma desordem, né? Então, eu acho que é leitura, usar seu tempo, bater um papo com uma pessoa que vai agregar, a gente é a média das pessoas que mais convivem com a gente. Então, se eu tô com uma comunicação
inassertiva, vivi um conflito ali, estourei, e vou conversar com alguém que não tem um mindset, um padrão de crenças ali funcionais, o que essa pessoa vai falar? Vai dar um tapinha nas minhas costas e falar, parabéns, é assim mesmo, se eu fosse você, tinha feito pior. Tinha agredido, tinha batido. Aí você conselhos que muitas vezes só vão te levar mais pro buraco. Então, relações interpessoais positivas, tempo de qualidade, desenvolvendo e alimentando sua mente. Eu acho que é o caminho. Você falou, tem outra... A professora Vera Martins, ela tem um livro que chama Comunicação Assertiva, né? E aí no livro ela comenta de fato assim, tudo bem, você pode ser uma pessoa passiva, pode ser uma pessoa agressiva, que é o seu jeitão de ser, né? Tem esse temperamento seu. Mas o outro não recebe dessa forma, que talvez para você ser mais agressivo, mais direto, seja tão natural, falando, nossa, gente, bora lá, como que vocês não estão entendendo da minha forma? Bater meta para mim não é nem bater meta, é o natural. Tá, mas tem outra pessoa que não pensa dessa maneira, né? Aí ela fala muito isso. Então, primeiro é o autoconhecimento. Tá, como que você é? O seu jeitão, você sabe como que é? Até nesse livro dela tem alguns testes lá para ver como que é o seu tipo de comunicação, mas se integrar ao outro, principalmente se você for líder, identificar como que é aquela pessoa. Tem pessoas que gostam mais de um afago. Não, então você vai fazer, né? Então eu quero que você faça isso e você vai demorar o seu tempo ali, não um dia, mas uma semana, mas eu não preciso olhar para trás porque vai ficar impecável. É esse tipo de pessoa. Não, você é uma pessoa que eu falar, você vai entregar hoje, mas talvez eu ainda vou ter que dar uma corrigida, mas você é rápido, acelerado. Eu falo, mas você vai fazer de qualquer forma, talvez vai até machucar o seu colega do lado. Você vai pegar alguma coisa ou vai atropelar. Então você tem que ficar com essa pessoa um pouco mais perto, né? Então quando você tem o autoconhecimento, você se comunica melhor mesmo. Ela fala isso de uma forma muito brilhante. E é interessante porque todas as empresas que nos procuram têm essa competência de comunicação. É lógico que talvez ele até fala de outra maneira, ou quer mais algumas formações, né? Mas a comunicação é de fato... E não é de hoje, né? Já tem alguns anos que a gente está na área de treinamento interno. O Peter Drucker, ele vai falar, né, que 70% das dores das organizações estão relacionadas à comunicação. E ele falou isso em 1970, 80. E continua. Isso porque já existia Ou antes, seja, só que ninguém levantou a bandeira, sempre houve essa Talvez dor. por uma questão. Só que hoje, a tecnologia, Sim. a revolução, a indústria 4.0, toda essa inserção da tecnologia, dos processos, das mudanças, o cenário pós-pandêmico usa esse tipo de isso aqui, informações. O WhatsApp. Tudo isso tem proporcionalizado. Relacionamentos amorosos. Você manda alguma coisa no WhatsApp. Nossa, não, peraí. Deixa eu te falar. Não era isso que eu queria falar. Olha isso, é isso. É porque esse WhatsApp aqui, eu nem coloco ponto, eu coloco esses emojis, olha isso. Ah, agora eu entendi. Tá, pois é, vamos deletar essa conversa aí. Você entendeu? Entendeu? Não, se entendeu, eu vou aí. E nas empresas acontece. E na empresa, nós estamos aqui na nossa sala do RH, e tem o financeiro aqui, tem o pessoal da indústria que a gente anda ali 500 metros. Aí você manda um e-mail, ou um grupo de WhatsApp, né? Eu tenho uma mentorada lá do Mato Grosso, e eu gosto de falar esse caso dela. Ela me falou em uma das sessões que, nossa, Leandro, eu mandei lá uma mensagem no grupo que estava errado, e aí o pessoal veio reclamar para o nosso gerente e tudo, tá, mas reclamou por quê? Ah, porque eu cobrei. Tá, mas você cobrou o quê? Não, cobrei o que era certo fazer e tudo, tá. Aqui, manda só o print do que você escreveu para mim, não precisa, porque tinha questões financeiras, tudo, eu não quero saber nada. Manda só o print do que você enviou e o que aflorou lá no grupo, né? Eu já te contei isso, né? Conta. Aí, beleza. Passou alguns minutos, passou algumas horas. Aí à noite ela, Leandro, eu não vou te mandar. Eu não, tudo bem, era só para eu entender. Eu apaguei do grupo. Depois da nossa sessão, inclusive do grupo, eu apaguei. Falei, então... Ela, não, eu entendi, Leandro. Ela é uma pessoa extremamente pragmática, né? Pai era militar e tudo, e ela faz tudo certinho e arrebenta. Resultado lá nas alturas. Eu falei, então, esse jeito de comunicar é seu, não é errado. Só que tem outras pessoas que não conectam com esse jeito. Pode ver que esse grupo lá que tinha 40, 50 pessoas, alguém entendeu. Falei, nossa, tão óbvio. Mas tem pessoas que feriram. Isso aí. Nossa, por que ela falou desse jeito? Nossa, que pessoa chata. Nossa. Aí ela,
E a gente tá pro final, né? E aí, na mentoria, eu sempre coloco pra pessoa falar assim, tá, nessas 10 sessões que nós temos, qual é o resultado que nós vamos ver nas 10 sessões? Ah, não tem não, tudo é medido, mesmo que seja subjetivo. Então vamos dar uma nota aqui agora, hoje você é quanto? É 3? Então você quer ir pra 4, 5, 6? Beleza. E aí, pro final, o feedback já não veio só dela, ela tá vendo essa questão da comunicação sendo melhorada, mas o RH dando feedback positivo, outras áreas dando feedback positivo. Daí eu sempre falo pro Fernando assim, cara, nós dois pegar feedback, nós dois, pô, eu te acho foda, tal. Se bem que a gente fala até as coisas negativas da gente, porque senão a gente não evolui. Mas a gente vai ter uma proximidade. Agora, outra pessoa que não nos conhece e é de longe, falar bem de nós, aí o negócio tá dando certo. Aí tá dando certo. Porque muitas vezes tem pai, mãe, né? Tio, alguém que fala, não, eu gosto de você, não, vai dar certo, nossa, que legal. Agora, quando outra pessoa fala, aí é que é o X da questão. Ela falou dos livros, né? Eu queria fazer uma pergunta para ela de um programa que ela tem. Ô, Keri, como que surgiu e qual que é o objetivo do Florescer? Então, como surgiu o Florescer? Surgiu de uma parceria, eu trabalhava no hospital, me conectei com uma profissional lá, fiz algumas mentorias com ela. Não perde, não. Para você florescer também, se inscreve aqui no canal. Não vai custar nada, é só um clique. Aí, já que você tá dando um clique, dá o segundo no sininho para você receber as notificações, né? O Fernando tá com a meta aí de ter até no meio do ano 1.000 inscritos. Eu acho que é uma meta baba, né? Porque vocês estão aí até meio do ano. A gente consegue. 1.000. Imagina. A gente depende de vocês. Aí agora escuta aquele L para sua vida, criatura. Para você florescer. Olha só o que ela vai falar. Então, eu era gestora de RH lá, me conectei, tive algumas mentorias com ela e ficou. Passou-se o tempo, eu fui para outra organização, nós perdemos o contato. Quando eu estava na clínica, ela veio fazer terapia comigo. E durante a terapia, ela tinha adquirido uma agência de viagens, que chama Preservar Turismos. É maravilhosa, gente. É uma agência assim, que oferece uma proposta de valor incrível, de realmente ofertar a experiência e não só a viagem. E ela tinha um desejo de propor um projeto que marcasse mulheres e que ofertasse, além da viagem, uma conexão com a natureza e consigo, que é a proposta do Mindfulness, né? E aí eu falei, então, beleza. Fui para uma formação, um workshop da minha psicóloga em Brasília, que era uma conexão em natureza. Falei, nossa, por aqui dá para ir. Existe um caminho e tal. E aí o projeto foi tomando forma. Rodou o primeiro projeto em março do ano passado, no Dia da Mulher. Foi um projeto piloto. Nós fomos para uma cachoeira. Eu vi tudo no Instagram. Em Pirinópolis. Depois rodamos uma segunda proposta em junho, se eu não me engano, junho, julho. Novamente em Pirinópolis. E depois uma terceira edição na Chapada. E agora vem a quarta edição aí, em março, novamente, provavelmente em Pirinópolis. É uma jornada terapêutica in loco, em contato com a natureza. Então, nós temos hoje oficina de dança dentro do ambiente, em loco. Uma oficina primeiro a gente fez pilates, yoga, hoje nós estamos com uma profissional de pilates, parceira. Então, é um momento de conexão com o corpo. E aí tem algumas técnicas de relaxamento, uma condução comigo, de uma roda de conversa, fazendo um fechamento dessa conexão, corpo, alma e espírito. Qual a minha conexão com o meu corpo, com a minha alma e o meu espírito? O que é que eu tenho feito para ficar no presente, para me conectar? E aí a gente usa muito do que vai rolando durante a vivência. As pessoas se conectam, pessoas parecidas já criam uma amizade ali que elas levam para a vida, como é um grupo de mulheres, né? Sim. O movimento dentro da jornada é um movimento que a gente acaba usando nas práticas. A dificuldade, por exemplo, eu chego na cachoeira, eu quero saber se tem Wi-Fi. Eu tô preocupada com a foto. É um movimento natural. Posso tirar a foto para postar. E a gente trabalha muito isso. Vamos ficar no presente. Vai fazer a trilha? Observe a natureza, observe o ambiente, conecte-se com a sua respiração, com as suas emoções. Tente deixar o problema lá fora.
Você deixou filho com o marido, você deixou seu trabalho, você está aqui para conectar com você. E aí essa trilha ela vai acontecendo aí com as oficinas, aí tem uma alimentação saudável, tem um momento de conexão ali no quarto com as meninas, porque você dorme em grupos, né? E no final a gente faz um fechamento aí do que ficou da experiência. O que eu acho legal, Leandro? Nossa. É muito comum mulheres que estão em término de relacionamento, que estão em luto, que nunca se propiciaram a oportunidade de tirar um final de semana inteirinho para ela e que vai, que descobre isso. Foda. Nós já temos experiências assim de pessoas que saíram de lá e se tornaram amigas e hoje encontram aqui fora. Isso o projeto está fazendo 1 ano agora. Então, assim, é um negócio que eu tenho muito orgulho de falar e eu acredito que vai tomar uma proporção gigante, porque tem tudo para romper. Tomou. É um projeto inovador, né? Essa proposta do usar a natureza em prol da saúde mental. E nós conectamos propósito mesmo, porque o meu propósito e o da Manu se conectam. Show. Esse é o projeto Florescer. Em virtude disso, já está nascendo o projeto Cravo Ativo. Depois a gente fala nos bastidores sobre isso. Ô, Criele, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei na dúvida se era só mulher. Aí depois eu fui entender o Dia das Mulheres, né? E me remeteu a um treinamento que eu participei enquanto corporação na natureza. E verdadeiramente, né? Estar conectado com a natureza nos leva a outros patamares espirituais, né? Uma série de outras questões. E curioso que quando eu vi a primeira vez, isso me remeteu a um processo que foi conduzido por um dos convidados de hoje. Mesquita, te esperamos hoje. Que foi o medo de ser líder de um grupo. O curioso é que aquela energia do ambiente da natureza, ele me deu uma fortaleza tão grande que, cara, se tudo acaba e a gente só tem a natureza para seguir, é possível você se manter vivo. Uhum. Né? Você sai você começa a adotar comportamento de sobrevivência, né? Mas se tudo acaba e você só tem a natureza para você se manter, você consegue se manter vivo. Então, perder esse medo foi muito importante. E pegando um gancho sobre a conexão com a natureza, olha só que curioso, é muito doido, as coisas acontecem perfeitas mesmo. A gente estava viajando para um cliente, foi muito engraçado. E nesse dia, eu já tinha preparado toda a minha mala, né? E aí, tinha roupa suja pra lavar, né? E eu só tinha um calção de banho na gaveta. Eu vou de calção de banho mesmo pra viagem. E não é que no meio do caminho tinha uma cachoeira? Aí o Leandro falou assim, cara, vamos no Sal do Itiquira? Eu falei, cara, vamos, você não vai entender nada. O que foi? Eu tô de sunga. E lá é afastado da cidade. Todas as coisas contribuem e colaboram pro seu bem, né? De todas as vezes que eu fui em ambiente natural, cachoeira tem um negócio diferente, né? Mas foi tão importante passar... Ficamos umas 3 horas ali, né, Leandro? Por aí. A gente almoçou, né? A gente almoçou lá, né? Ficamos de 3 horas e meia ali. Foi tão importante essa conexão com a natureza, porque nos fortaleceu tanto pra gente fazer... Foi a penúltima entrega naquele cliente, né? Uhum. Pra nós fazermos aquela penúltima entrega pra esse cliente. Uhum. E foi tão renovador. Parece que... E assim, vem uma... Cara, empreender, a gente conversou um pouco, empreender não é fácil. Você viaja, você vai pro seu cliente, cara, não tem jeito. Lá na porta do seu cliente, você tem que deixar a sua carga de estresse fora pra você dar o seu melhor. E naquele momento ali, eu joguei aquela carga de estresse fora. E mais uma vez compreendi, cara, vamos buscar olhar com o olhar do Senhor mesmo? Porque se a gente tá aqui, tem um propósito. Sim. E isso fortaleceu demais. Então, realmente, desde a primeira vez que eu vi, eu achei que o da Chapada fosse... Foi a 3ª edição, né, da Chapada? Foi. Eu achei que tivesse sido a 2ª. Ver esse movimento que você faz, verdadeiramente me inspira. E por isso que quando eu falo que você me inspira, não é demagogia, é verdade. Tem um ciúmezinho, mas eu tô deixando isso de lado. Tô trabalhando isso na terapia. Mas é incrível. Eu queria te parabenizar justamente, não somente, mas por isso também. Ó, toma aqui. Obrigada. Imagina. Obrigada. Quem que é esse cara aí? Você conhece ele? É o Wolverine. Ah, que gracinha. Wolverine é um X-Men. E aí, nós temos uma analogia... É o Wolverine mesmo. É o Wolverine. Parabéns, tirou 10.
O Eu mutante, tenho uma história engraçada com o Wolverine. você vai me Meu irmão contar. fez 3 furos na mão quando ele era pequeno pra crescer. Por isso que eu sei, porque eu Cara, não sou seu irmão ligada é em mais fã do super-herói. que eu. Mas ele queria virar o Wolverine. Ah, e aí o seu, ele o furou, seu, o tanto seu, que ele tem o uma seu irmão dela é cicatriz. do rolê seu. Ele é. Agora do meu também, mas é mais do seu. Seu irmão é personal trainer, né? Ele é personal. Olha, já quero depois você passa o WhatsApp do seu irmão. Eles têm o fator X, né? O que é o fator X do mutante? É o que leva eles a florescer o poder que tem dentro de cada um. E para nós, a gente acredita que todo ser humano, ele tem o fator X da liderança. Não que você precisa ser líder de outras pessoas, de uma equipe, mas ser líder da sua vida. Decidir ressignificar alguma coisa. Então, para você, o que você acredita que é o fator X dessa liderança, né? Não só no seu ambiente corporativo que você, quando era CLT, mas hoje que você trabalha em várias empresas, nas sessões que você pratica lá na psicoterapia, o que é o fator X desse líder, dessa líder, para Keirielle? O que é? É estar conectado com o seu propósito de vida. Não sei se eu entendi a sua pergunta. É isso. Mas é estar conectado com o seu propósito de vida. Tem um psicólogo que eu particularmente gosto muito, fazendo um misto aí, mas que eu parto muito do pressuposto dele, que é o Viktor Frankl. Viktor foi um judeu que esteve preso em campos de concentração e durante aquele período lá dos massacres, ele decidiu fazer daquilo ali um legado. Então, ele implanta um laboratório de pesquisa no campo de concentração. Nessa altura do campeonato, ele tinha perdido a esposa grávida, o pai, a mãe, ele estava órfão de família. Mas ele levantou o seguinte questionamento: por que algumas pessoas estão preparadas para lidar com qualquer caos, qualquer mudança, qualquer catástrofe, por mais que ela esteja em processo de sofrimento intenso, como é um campo de concentração, e outras não? O que tem nessas pessoas diferente? E aí ele chegou na seguinte resposta: pessoas que têm um porquê enfrentam qualquer como. Pessoas que tinham um porquê sobreviver aos frontes de batalha, né, aos campos de concentração, porque queria voltar para casa e abraçar o filho, porque queria escrever um livro, porque queria marcar a história como ele fez, né? Eram pessoas que estavam mais munidas de estratégias para enfrentar, para desenvolver e para performar. Isso na neurociência se explica, né? Quando eu estou conectada com o meu sistema de recompensa, o meu organismo produz hormônio de bem-estar e de motivação. Então, o que é o X, o meu X? O que eu proponho e o que eu ensino na medida que eu conecto com esses líderes, diretamente ou indiretamente? Conecte-se com o seu porquê. Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer feedback serve. Tudo que o meio faz comigo, eu vou absorver. Então, é a conexão com o propósito. Que aí é a essência, é a espiritualidade. Perfeito. Show demais. Querido, Adorei sua analogia com... ainda bem que você não vai arrumar a briga de querer levar o Wolverine. Ela já tem um em casa. Porque já vai ser a 7ª Guerra Ela Mundial. já tem um em casa. Ô, querido, o que você tá lendo ou assistindo? O que você indica de leitura ou alguma série pra turma que tá nos assistindo? Pode falar. Eu indico uma série que é bem mamão com açúcar, mas que eu adoro e que eu acho que ela traz uma aprendizagem gigante, que é This Is Us. This Is Us. Uhum. É uma série que vai trazer um pouco dessa base, da construção da minha personalidade, de onde eu estou, para onde eu vou, como cada um ressignifica a história de uma família. Não vou dar spoiler, mas é uma série linda, fantástica, que traz muitos aprendizados. Para mim é a melhor, é a top 10, assim. Eu não sou muito fã de série, assim, por conta da questão da cadência dos episódios, eu gosto de coisa mais rápida, mas é uma série linda. Legal. E leitura, eu gosto muito, para quem não é psicólogo, da Brené Brown, da Coragem de Ser Imperfeito, que ela vai falar um pouco dessa conexão com as minhas imperfeições e de que essa vulnerabilidade, me colocar no lugar vulnerável de que eu não sou perfeita, me faz performar. Hoje, eu estou lendo um livro da Anna Sui, que é psicanalista. Ela escreveu A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que fala um pouco dessa busca no outro, no relacionamento, o vazio que eu só vou ocupar ressignificando. E hoje eu estou lendo um livro que chama Não Pise no Meu Vazio, que também é dela. Legal. Mas tem vários autores aí legais que vão falar sobre autoconhecimento.
Na liderança, eu gosto muito do Rancharan, Pipeline da Liderança. É um livro Sim, sim. que traz aí a jornada da liderança de dentro para fora, né? Sim. Mais com contato com o outro e essa questão do que envolve a performance. Perfeito, querido. Onde que a turma te encontra? No Instagram, Qual que é o Instagram? Queriele Psi. O nome é meio diferente, gente, mas é a única Queriele que tem lá. Lá tem meu contato, tem um link com meu contato. Queriele, não consigo fazer terapia, mas queria tirar uma dúvida, tem alguma coisa que você falou que eu queria compartilhar. Me mande mensagem, porque mais que trabalhar por um salário, eu trabalho por um propósito. Então, é sempre um prazer me conectar e poder contribuir de alguma forma. Hoje, basicamente, as minhas redes principais é Instagram e WhatsApp. Perfeito. Meu contato. Perfeito. Queri, obrigado de verdade por você ter aceitado esse convite. Foi bom? Foi mais ou menos? Foi perfeito? Foi ótimo? Foi ótimo! Foi ótimo. Obrigado de verdade. Sinta-se à vontade para voltar quantas vezes quiser para o nosso podcast, que é a sua casa também. A caneca L2Bcast é um presente Obrigada. que foi construído com muito carinho e amor, né, para os nossos Ela é convidados. bem discreta, você pode colocar Bem num lugar bem exatamente. na sua casa. Assim, depois eu vou Pra te iluminar a sua casa. Depois eu vou te mandar o contratozinho, que você tem que fazer pelo menos 3 vídeos com a caneca por dia. Ah, entendi. Queridão, onde é que a turma te encontra? Instagram, @leandro.vsantos. Bora lá. E tu? @Fala Barreto no Instagram. E se você quiser também seguir o Instagram do nosso canal, @L2Bcast, L2B.cast, L2B.cast. E tem uma novidade, uma surpresinha. Segue lá e manda mensagem que eu vou compartilhar os links onde tem os cursos gratuitos para vocês fazerem. Pronto. Fechou? Queria, Queridão. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Eu vou Vamos fazer fazer a nossa nossa conexão, né? Conexão, nos encontramos no final aqui. Obrigada. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Valeu.